Bom dia, gente. Tudo bom? Estamos aqui num cenário novo, cenário diferente. Ajeitei meu cabelo lá que prometi pra vocês, que acordei que nem um leãozinho hoje. Estamos na minha sala e vamos começar nosso estudo bíblico. Olá, Elemilda, bom dia, seja muito bem-vinda. Deixa eu só ajeitar meu celular aqui, que no ring light ele tá meio tortinho. Deixa eu ver aqui como é que fica melhor. Tá dando pra me escutar, pra me ouvir, pra me ver tudo certinho. Na última live com a Kelly, ela tava falando comigo, mas ela não tava me vendo. Mas o pessoal que tava por trás tava vendo. E aí, vamos começar então. Hoje nós vamos falar sobre a história de uma mulher da Bíblia, que é a Rainha Esté. Então eu vou fixar aqui o tema da nossa mensagem de hoje. A história de Esté. Vamos lá. Deixa eu encostar aqui. Pra quem tá chegando agora no Instagram, eu vi que tem um monte de gente nova chegando no Instagram, né, gente? Pessoal novo aí. Pessoal que quer ser militar também. Vamos lá. Estuda. Se esforça que uma hora passa, né? Mas não podemos esquecer de sempre ler a palavra de Deus, né? Estudar a palavra de Deus. Então, eu vou encostar aqui um pouquinho. Que eu tô gravidinha da Rebeca. Inclusive, amanhã nós vamos fazer 6 semanas. Estamos saudáveis, graças a Deus. E é isso aí. Preparei aqui um conteúdo. E a gente vai colocar alguns pontos da história de Esté, tá bom? Então, vamos começar aqui lendo a introdução. Essa daqui é minha Bíblia da adolescente, gente. Ó, ainda. Eu ganhei ela com 15 anos de idade. Pra quem disse aí que tá querendo entrar pra IAR, essa Bíblia aqui, ela estava comigo na IAR quando eu tinha 17 anos de idade. E hoje eu tenho 29, ela continuou comigo. Ela estava comigo quando eu morava em Guará, morando no Rio, morando aqui em Santa Maria. Então, o segredo da vida é você estar sempre com a Bíblia com você. Sempre lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. E eu gosto mais dessa Bíblia aqui porque a tradução dela pra mim é melhor. Eu consigo entender melhor, né? Até hoje eu gosto. Então, eu vou ler aqui, ela tem uma introduçãozinha, ó. A tradução dela é NLTH. Para quem quiser ver depois, outras bíblias, né? Não só essa aqui da adolescente. Tem a Bíblia da mulher, outros estilos de Bíblia que também tem a tradução NLTH. Porque às vezes tem gente que tem dificuldade de estudar, de ler a Bíblia. Então, essa daqui é bem legal a tradução. E aí, o que tá dizendo aqui, ó, na introdução? Quando você quer pedir um favor ao seu pai, é melhor esperar o momento adequado para falar. Quando você quer assar deliciosos biscoitos, é melhor tirá-los do forno no tempo exato. Para marcar um gol, você deve chutar no momento certo. Ou seja, só dando um spoiler do que a gente vai falar hoje, a Esté, ela esperou o momento certo. Esperou o momento certo para ela entrar na presença do rei, para ela falar com ele. Mas aí a gente vai ver mais adiante. Então, será que a gente está esperando o momento certo para agir? Ou a gente está agindo de forma precipitada? Será que a gente está pensando antes de tomar uma decisão? Será que a gente está orando antes, entregando para Deus, perguntando o que de fato Ele quer para nós? Ou a gente está colocando o carro na frente dos bois, né? Então, nos esportes, na cozinha, nos relacionamentos e em todas as áreas da vida, a escolha do tempo é muito importante. Para obter sucesso, devemos agir na hora certa e tirar vantagem das oportunidades quando elas surgirem. Foi isto que Esté descobriu. Então, ela tirou vantagem de uma oportunidade que ela teve, falando aqui, resumindo um pouco a história, para ela libertar o povo judeu, que ela era judia. Então, ela já era rainha e ela entrou na presença do rei e ela fez algo que ela precisava fazer, né? E ela esperou o momento certo. Esté era uma bela jovem judia, ó, como eu falei anteriormente, que se tornou rainha do vasto Império Persa. Então, gente, ela se tornou rainha, né? Maravilhosa. Então, para uma mulher ser escolhida para ela se tornar rainha, no lugar de outra, né? Da rainha Vasti,
é porque algo diferencial ela tinha, né? O que Esther tinha de diferente? A gente vai ver nessa live hoje. Ela poderia ter se dado por satisfeita em estar no palácio, porém Deus lhe deu a oportunidade de salvar a vida de milhares de pessoas e ela agarrou. Esther viu que o momento era aquele e agiu, embora fosse arriscado. Então, o que Esther está falando aqui? O que o livro de Esther está falando aqui? Ela teve uma oportunidade de salvar o povo judeu e ela salvou a vida de milhares de pessoas, né? Ela não foi egoísta, ela não pensou só nela, ela tinha uma missão que Deus colocou na mão dela para fazer e ela foi lá e cumpriu, sem olhar para os lados, sem olhar para o que as outras pessoas estavam falando. Ela cumpriu uma missão, né? Ela focou na missão e Deus esteve com ela em todos os momentos, né? Será que a gente está focando numa missão para servir o reino ou a gente está focando em nós mesmos? Não é verdade? Então é bom a gente parar para refletir nessa introdução. Enquanto lê, né, aqui a introdução bíblica fala, pense a respeito das oportunidades que Deus lhe dá. Qual a oportunidade que Deus está te dando hoje? A oportunidade de dar um abraço em alguém que precisa, de dar um sorriso para alguém que precisa, de servir um bolo, de servir um pão, sei lá, cozinhar alguma coisa para alguém que está precisando, falar uma palavra de Deus para essa pessoa, ajudar. E o que Deus está te colocando na tua mão hoje, que você está com a faca e o queijo na mão e você não está fazendo, né? Essa palavra aqui eu tô falando para vocês, mas é para mim também. Porque o que Deus tem colocado no nosso coração? Quais são nossos dons e talentos? Qual é o nosso propósito, né? Então, Estela teve um propósito e ela cumpriu esse propósito, ela não negligenciou. Até porque se ela negligenciasse, Deus ia usar outra pessoa, né? Então, a obra do Senhor, ela nunca vai parar por causa do que você está negligenciando. Bom dia, missionário, minha mãe tá aí. Minha mãe, Elemilda, Lucimar, tudo bom? E aí? Então, a obra de Deus, ela não vai parar, ela não vai cessar porque você não quer se mover, ele vai usar outra pessoa. Mas é tão bom a gente ser usado por ele, então que a gente possa estar disponível, né? Para que a gente seja usado para cumprir a missão dele aqui na Terra, né? Então, pense a respeito das oportunidades que Deus lhe dá. Tire vantagem delas. Não perca a chance de servi-lo. Lembre-se, o momento adequado é tudo. Então, Esther, ela serviu. A gente viu na live passada, quem não assistiu, quiser assistir, muito interessante a história de Ruth, porque ela serviu a sogra dela e o esposo dela, né, que era um homem rico, estava reparando nela, no comportamento dela. Aquilo que ela estava fazendo por Noemi, ela estava fazendo sem querer nada em troca. Ela estava fazendo aquilo porque ela amava muito a sogra dela. Ela deixou o pai, a mãe dela, a vida dela, a cidade dela para ficar ali com a sogra, né? Chorando junto com a sogra. A sogra perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos. E ali Ruth estava sendo misericordiosa com ela, estava servindo. Então, o que Jesus nos ensina? Chorar com os que choram, né? Ajudar as outras pessoas, se importar, ter empatia com o próximo, se colocar no lugar do outro, né? E será que a gente está disposto a fazer isso por alguém? Ou a gente está simplesmente olhando para nós mesmos, olhando para o nosso umbigo, né? Então, aqui ele está falando, lembre-se, o momento adequado é tudo. Então, a história de Esther, ela é diferente, ela está num contexto histórico, geográfico, tudo diferente, mas, e elas são de personalidades diferentes também, né? Todas nós, mulheres, somos únicas, mas uma coisa que eu vejo em Esther e também vejo em Ruth é que elas eram servas. Elas eram servas do reino de Deus, né? Então, que nós venhamos ser mulheres servas, assim como Esther, assim como Ruth. Então, uma mulher não é melhor do que a outra, né? Todas nós temos nossos defeitos, as nossas qualidades, mas que nós venhamos focar em servir, em sermos parecidos com Jesus. Porque Jesus, ele era rei, ele é rei, né? Nossa, ele participou, ele viu as mansões celestiais, ele morou ali junto com o Pai, mas ele escolheu obedecer o plano de Deus para a vida dele, de ser servo. Ele, tipo assim, eu conjecturando aqui, né? Ele pode ter pensado, caraca Deus, Pai, eu vou descer lá na terra, vou ter que aturar aquele povo lá me crucificando, cuspindo em mim, povo ingrato pra caramba,
que nem o povo de Israel, mas eu vou por amor a eles. Ele não pensou duas vezes, porque ele nos amou muito, né? Deus nos amou tanto que ele deu o seu único filho para morrer por amor a nós. Ele morreu por amor a nós. Ele deu a vida por nós. Será que a gente está dando nossa vida para os nossos amigos? Foi o que eu falei na outra live, né? A Ruth, ela deu a vida pela Noemi, ela nem era do mesmo sangue, né? Então que a gente possa servir outras pessoas, até mesmo contando a nossa história, né? Com certeza absoluta, você não é uma mulher inútil, você não é uma pessoa inútil. Se você contar um pedaço da sua história, de alguma coisa que você superou para alguém que tá passando por aquilo naquele momento, poxa, você já ganhou o seu dia, porque melhor é dar do que receber. Você vai dar uma informação para aquela pessoa. Poxa, olha só, eu passei por isso e deu certo assim, Deus me ajudou, né? Eu busquei, eu esperei o momento certo para fazer coisa tal. E isso é acrescentar, plantar semente na vida de outras pessoas e aproveitar para pregar o evangelho, né? Então é para isso que a gente está aqui, né? Nós somos salvos, temos o poder de Deus dentro do nosso coração, nós precisamos transbordar. Ou você se acolhe, você guarda seus dons e talentos e você se fecha ali e a sua chama vai se apagando e você morre espiritualmente, ou você deixa a sua chama acesa e vai transbordando. Claro que vai vir lutas no seu caminho para você parar, para você desistir, pessoas que vão ser usadas pelo inimigo para querer te tirar do caminho, né? Que nem a história do peregrino, o caminho, foco, e vem coisas para te desfocar. Claro que vai acontecer isso, mas a gente precisa manter o foco na missão, que foi o que Ruth e Esté fizeram, né? E só um parênteses aqui, eu tô lendo com vocês, não tô lendo com vocês, mas parece que eu tô lendo com vocês aquele livro Deus que Destrói Sonhos. Nossa, esse livro é muito lindo, é muito legal, eu super indico para vocês. Eu pretendo fazer uma live sobre esse livro depois, e ele fala sobre isso, sobre a gente servir. Ele tá focando muito em servir, porque que nem no mundo de hoje, né? O orgulho, o empoderamento feminino, tá? Mas por que eu olho tanto pra mim e não olho pro meu próximo, né? Deus diz pra gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque a gente já se ama por natureza. Então, o fato de eu amar o meu próximo, de eu estar aqui falando com vocês, fazendo uma live 8 horas da manhã, no sábado eu poderia estar dormindo. Mas é o quê? O foco na missão. O foco em resgatar pessoas para Deus. O foco em passar a palavra, o amor de Deus, né, para outras pessoas. Então, é sobre isso. É sobre o Deus que destrói sonhos, porque nem sempre os sonhos, os nossos sonhos, são os sonhos que Ele tem para nós, né? Às vezes o nosso sonho não está no coração de Deus, e aí Ele é visto como o Deus que destrói sonhos. Mas será que Deus destruiu os sonhos de Ruth? Será que Ele destruiu os sonhos de Esté? Ou Ele cumpriu a missão através da vida delas? Então, com certeza, elas sentiram dor. Elas sentiram dor, a dor de você abrir mão de si mesma para você acolher alguém, para você servir alguém. Tô vendo que o Alexandre entrou aqui, meu esposo. Gente, meu esposo maravilhoso, tá lá em Brasília. Eu acordei e nem falei com ele ainda, vim direto pra live. Eu nem dei bom dia, já saí me arrumando, nem sei onde ele tá. Se ele tá em Brasília, se ele tá em São Paulo. Mas eu creio em Deus que ele chega hoje, né, amor? Que falaram que ia chegar ontem, aí depois ia chegar hoje, aí daqui a pouco chega amanhã, não sei. Mas já tô preparada psicologicamente aqui, porque nem sempre é do jeito que a gente quer, né? Falando sobre isso. Karen Roberta também entrou, seja muito bem-vinda. É sobre isso, sobre o foco na missão, né? Ele tá lá, meu esposo tá lá, em outro estado, se Deus quiser mandar ele para outro país, mas eu tô aqui com meu coração tranquilo, descansando no Senhor, porque eu sei que Deus está cuidando dele, Deus está cuidando de mim, da nossa Rebequinha que tá na minha barriga. Então, tem um propósito maior para tudo isso. Então, vamos focar na missão, né? Então, a minha missão hoje é falar para você um pouco mais da história dessa mulher. Então, eu separei aqui alguns tópicos, né? A primeira pergunta seria: qual é o verdadeiro empoderamento feminino, né? Qual é o verdadeiro
empoderamento feminino. O que acontece? É sobre isso que eu estava falando, desse livro Deus que Destrói Sonhos. A Esté, ela, contando um pouquinho aqui da história dela, ela se chamava Hadassa, né? Quem for procurar e ler o livro de Esté, ele tem 10 capítulos, tá? E o nome dela era Hadassa, mas ela também era chamada de Esté. Ela foi adotada, né? Os pais dela morreram. Então, tem muita gente que pensa, poxa, é difícil, com certeza. Eu não passei por isso, mas eu tenho certeza que deve ser muito difícil perder os pais. Então, ela foi uma mulher que ela se reinventou. E ela cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dela. Então, ela não tinha mais os pais dela, ela era uma mulher adotada pelo seu primo Mardoqueu, que a amava muito, né? Então, alguém aqui me corrija se eu estiver errada, tá? Sobre os tópicos que eu estiver falando. Mas, pelo que eu me lembro, pelo que eu estudei, é isso. É Mardoqueu o nome dele. Então, os sonhos de Esté, como que eles estavam? Como é que estava a cabeça dela? Sendo que ela perdeu os pais. Será que ela estava sabendo qual era o propósito de vida dela? Então, isso no meio do caminho foi se descobrindo, né? Ela foi crescendo ali e foi se descobrindo. E pensando nesse tema, qual é o verdadeiro empoderamento feminino? O que aconteceu? Eu vou falar da primeira mulher que foi a rainha do lado do rei de onde ela estava, que era o rei Xerxes e a rainha Vasti. A rainha Vasti, ela era tô conjecturando aqui, toda maravilhosa, né? Toda empoderada. Ah, eu sou a rainha Vasti, vou receber as minhas amigas aqui e tal. Só que na história você vai ver o seguinte: o rei, ele dá uma festa, né? Com 180 dias de festa. E aí ele manda, né, o empregado chamar a rainha. Vem aqui, chama lá a rainha Vasti, porque eu quero exibir a beleza dela para outras pessoas aqui e tal, para os meus colegas, para os meus amigos. E ela simplesmente falou assim, não vou. Não vou. Ela, tipo assim, ela tava se achando tão empoderada, tão a perfeita, a rainha da cocada, que ela falou assim, não vou não obedecer a ordem do rei, né, do esposo dela. Ela não respeitou o esposo dela, ela tava se achando melhor do que ele. E aí, na época ali, o rei, ele tinha conselheiros. E aí, o que os conselheiros dele falaram pra ele, né? Os homens falaram pra ele, olha só, você tem que tirar essa mulher aí do poder, porque, como assim, né? Como assim? Ela vai querer ficar por cima de você, por cima da sua cabeça. E aí, o rei mandou embora a rainha Vasti, a empoderada, né? Então, qual o comportamento que nós mulheres estamos tendo com relação aos nossos maridos? Já começa por aí. Da rainha Vasti ou da rainha Esté? Aí vamos ver. E aí depois, no decorrer da história, né? Que você vai ler depois, eu tenho certeza que você vai ler esses capítulos depois para tirar a teima, né? Então, ele vai e chama as mulheres virgens que estavam ali no meio do povo, né? E Esté, a Hadassa, também, ela era judia. Tem esse ponto, ela era judia. Jesus também era judeu, do povo judeu. E aí, veio várias mulheres ali, várias pretendentes pro rei. E o rei, ele viu alguma coisa diferente em Esté. Esté, ela era muito bonita, né? A palavra diz que ela era muito bonita, muito atraente. E ela tinha um diferencial, né? Ela tinha um diferencial. Então, qual foi o empoderamento de Esté, né? Esté, ela era humilde, né? Será que nós, mulheres, estamos sendo humildes e respeitando os nossos maridos, né? Porque o rei, ele queria uma mulher para estar do lado dele, para estar aconselhando, né? Para estar servindo como base, para estar amando ele, né? E não uma mulher para se achar melhor do que ele, né? E o que será que nós temos feito? Nós temos agido como a rainha Vasti, né? A empoderadona, ou a rainha Esté, que era humilde. E na sua humildade era o verdadeiro empoderamento, né? Ela usou da sua humildade para ela conseguir cumprir o propósito que Deus tinha ali, que era libertar o povo, né? Então, o rei,
ele ia fazer algumas coisas ali que Esther não concordava e ela queria libertar o povo judeu. Então, o que ela fez? Ela chamou o povo para eles jejuarem durante 3 dias. Então, olha a sabedoria de Esther. Esther, ela pode anotar aí, tá? As características de Esther. Esther, ela era uma mulher humilde, ela era uma mulher sábia, ela era uma mulher que sabia esperar o momento certo. Então, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que entrar na presença do rei, né? Depois que ela já se tornou rainha ali, ela era pretendente, se tornou rainha e ela tinha uma missão. Ela não foi ali se tornar rainha só para usar lá os brincos, os ouros, ficar maravilhosa e dizer não pro rei. Não, ela foi ali para uma missão, né? Dada por Deus na mão dela, para libertar o povo. Então, o que acontece? Ela usou das estratégias que ela tinha para libertar o povo. E o que acontece? A mulher, a rainha, ela não podia entrar na presença do rei do nada, abrir a porta e aí, rei, tranquilo, liberta meu povo. Tipo assim, não podia, senão ela seria morta. Então o que ela fez? Poxa, ela chamou o povo para jejuar durante 3 dias, né? Jejum e oração. Pediu a direção do Senhor. Mais um ponto, né? Será que a gente tá esperando o tempo certo para agir ou a gente tá agindo do jeito que a gente quer? Será que a gente tá colocando em oração os nossos sonhos, os nossos projetos? A gente tá fazendo a vontade de Deus ou a nossa vontade? Que volta aquele livro que eu falei para vocês, de Deus que destrói sonhos. Então, que a gente venha fazer a vontade de Deus. Então, a Esther, ela era uma mulher que fazia a vontade de Deus e não as suas vontades. Ela tinha um propósito. Ela poderia ter ficado ali sentada só comendo, bebendo e com as amigas dela, mas não, ela falou, eu vou libertar meu povo. Eu vou fazer o que Deus quer pra mim. Eu vou cumprir essa missão, por mais que doa, por mais que eu seja morta. Eu vou entrar ali com coragem e eu vou fazer a vontade de Deus, né? Então ela foi, orou e jejuou ali durante 3 dias, ficou no propósito, Deus deu direcionamento para ela, ela serviu um banquete pro rei, pros amigos dele, ela foi conversando aos pouquinhos. Então não era só o que Esther ia falar, era como ela ia falar, como ela estava preparando o ambiente, como ela estava preparando o banquete, como ela estava preparando o jeito que ela ia falar. E além da hora certa, do tempo certo dessa espera, de saber como falar, tá no centro da vontade de Deus. Porque não ia adiantar nada se ela fosse fazer tudo isso, preparar o ambiente, ela chegar lá e ela fazer uma coisa que não era da vontade de Deus. Deus não estaria com ela naquele momento, né? Porque Deus, ele faz a vontade dele. Então a gente vê aqui que a libertação do povo foi feita, mas foi necessária a sabedoria de Esther. Foi necessária a humildade de Esther. Então, eu quero ler aqui com vocês um versículo, ó. Deixa eu ver aqui. Olha só, aqui no capítulo 8 fala sobre o seguinte: ela foi submissa, né? A gente aprende que a mulher, ela precisa ser submissa ao homem. O fato da mulher ser submissa ao homem não quer dizer que ela tem que abaixar a cabeça para tudo que o esposo dela fala. Não é isso. A gente tem que estar em comum acordo. Mas a submissão é um respeito pelo esposo, né? Pelo homem, pelo rei ali no caso, que é o que a rainha Vasti não teve, né? Então, o que acontece? Olha o jeito que Esther solicitou. Olha só. No capítulo 8, no versículo 5, então disse: se for do agrado do rei, se for do seu agrado, meu rei. Ó, olha a diferença. Agora, se chegasse assim: olha só, rei, eu pensei aqui e vamos fazer isso aqui. Não, olha como ela já chega. Se for do agrado do rei, e se eu puder contar com a sua bondade, e se o Senhor achar que o que eu peço está certo, ela foi botando vários sis, vários condicionais. Ela respeitou o cara, porque ele era rei. Então assine um decreto anulando a ordem de Amã, que era a ordem para matar o povo dela. A ordem que o filho de Amedata e descendente de Agag deu para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos. Então ele tinha dado uma ordem para todos os judeus serem mortos, que era o povo dela.
Então, ela não chegou falando, olha só, tem como o senhor libertar meu povo lá? Olha a diferença da comunicação. Se for do agrado do rei, se o senhor achar por bem, o senhor pode, por favor, anular esse pedido de morte para o povo judeu? Pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. Então ela confessou naquele momento ali que ela era judia. E cara, ele a amava, né? E olha a atitude dela, olha o que ela fez. Então, Deus, ele honrou, né? Cada dia ela ia pedindo ali, ela ia pedindo essa libertação do povo e Deus a honrou. Deus honrou o povo judeu. E aí o rei não matou o pessoal, né? Então, eu coloquei outra pergunta aqui, né? Como ela poderia ter agido se ela não fosse sábia? Ela agiu assim porque ela foi sábia. Se ela não fosse sábia, ela teria agido como a rainha Vasti, né? Que foi o que eu falei aqui anteriormente. Ela ia colocar em primeiro lugar as suas vontades, né? Que nem o livro que eu falei. Às vezes a gente coloca as nossas vontades em primeiro lugar. Eu quero comida, eu quero dinheiro, eu quero ficar na minha, eu vou ficar aqui, vou proteger minha família, eu não vou ficar me arriscando não de falar a palavra de Deus por aí, eu não vou ficar me arriscando não de falar por aí que eu sou cristã, eu não vou ficar me arriscando não de falar por aí que eu sou judia, eu não vou ficar me arriscando não de falar que eu sirvo Jesus, porque tem pessoas do meu trabalho que são de religiões diferentes. Então, esse seria o comportamento da rainha Vasti. Mas qual foi o comportamento de Esther? Mesmo ela estando arriscada a ser morta, ela foi lá, confessou que ela era judia, quem ela era. Ela não negou a identidade dela, anota esse ponto. Ela não negou a identidade dela, mais uma característica de Esther, né? Ela não negou quem ela era, mesmo ela estando ali no meio de um povo diferente. Ela não serviu outros deuses, né? Ela não abriu mão de Deus, do Deus dela, né? Então, o que a Bíblia nos ensina, né? Isso aqui é muito bíblico, isso que ela fez. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus, a missão, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Será que a gente está botando em primeiro lugar o reino de Deus? E ela teve estratégias, ela pensou antes de agir, ela teve um ponto, mais uma característica aí de Esther, ela teve equilíbrio emocional. Gente, no dia de hoje, como ter equilíbrio emocional? Que você às vezes está falando no WhatsApp com alguém, a pessoa responde ali seco e você entende a coisa de uma forma completamente diferente, aí dá discussão em grupo e um monte de coisa, e aí você se isola. Olha só o bafafá todo que dá. Então, ter equilíbrio emocional, conversar com as pessoas pessoalmente, olhando no olho, resolver a situação de frente como pessoas adultas, ou ligar, fazer uma videochamada, né? Não guardar raiva de ninguém, não guardar rancor de ninguém, porque a nossa luta, ela não é contra pessoas, a nossa luta, ela é espiritual. Eu não tô cansada de falar, mas é uma forma de dizer. Eu já falo várias vezes isso aqui com vocês, e é pra mim também essa palavra, que o que acontece? A gente precisa ter esse equilíbrio. A gente precisa ter esse equilíbrio. Então, o que a Bíblia nos diz? Ela nos diz para a gente não ficar ansiosos por coisa alguma, para a gente não ficar preocupado, para a gente não tomar decisões precipitadas. E tem até uma música que diz: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. Então, para Deus aquietar nossa alma, a gente tem que ouvir a voz dele. E como que eu vou ouvir a voz dele se eu não faço meu devocional? Se eu não estou em oração, em leitura bíblica? Eu vou ouvir a voz de quem? Então, que vozes que você está escutando? Tem até uma música da Gabriela Rocha que diz assim: diz que amado sou sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Então, às vezes, os seus pensamentos, eles estão tão assoberbados, eles estão tão bagunçados, que você passa o dia inteiro na sua rede social e você não faz nada de útil para a vida, não faz nada de útil para o reino de Deus, não faz nada de útil para você proliferar as sementes do reino, enquanto pessoas estão morrendo espiritualmente, emocionalmente, esperando uma palavra sua que já é um cristão maduro, que era o que Esther era. Em vez de fazer tudo isso, você está perdendo seu tempo, alimentando a sua mente com coisas
vãs e não está cumprindo a sua missão. E aí a sua alma, ela fica inquieta. Ela fica inquieta. Por quê? Aquilo que você foi criado para fazer, você não está fazendo, que é a sua missão, o seu propósito. E o meu propósito não é igual ao seu não é igual ao meu, porque nós somos únicos. A nossa identidade, ela é única. Então, a identidade de Esté era única, a identidade de Ruth era única, a identidade de cada mulher da Bíblia, a identidade de Raabe, que era uma prostituta, era única, mas ela foi da genealogia de Jesus. Então, a gente vê também o perdão aí de pecados, né? Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. E ele pecou, ele mandou matar um cara para ficar com a mulher dele. Então, tipo assim, se eu for esperar ser a mulher mais perfeita do mundo pra estar aqui numa live 8 horas da manhã falando do amor de Deus pra vocês, eu nunca vou fazer. Então, o que Deus tem colocado na sua mão pra você fazer que você tá esperando ser perfeito? Então, se você esperar ser perfeito, você nunca vai fazer. Então, Esté, ela sabia que ela não era perfeita. Aqui, eu até anotei isso. Ela teve a oportunidade de servir, né, como Jesus fez, e com certeza ela tinha muitos defeitos. Assim como a mulher de Provérbios 31, que parece ser a mulher mais perfeita do mundo, ela tinha muitos defeitos. E às vezes a gente fica, cara, meu Deus, eu preciso ser que nem Esté, preciso ser que nem Ruth, preciso ser que nem a mulher de Provérbios 31. E aí começa aquela ansiedade. Só que, cara, ali na Bíblia são colocadas as melhores qualidades dela. E por que você não olha para as suas melhores qualidades? Elas não eram perfeitas porque elas eram humanas. Todas nós somos humanas. A gente tem que parar para pensar isso. Então, para um pouco de ficar se comparando com o palco das outras pessoas nas redes sociais. Vamos parar de fazer isso e vamos olhar para nós mesmos. Poxa, qual é o meu dom, o meu talento? Eu, Ellen, eu, Anne, eu, Gorete, eu, Deuseni, eu, Leila. Qual é o meu talento único que Deus deu a mim? A mim, desde a infância. Algo que eu me identifico para fazer para o reino de Deus, que eu tenho negligenciado por querer ser que nem outra pessoa que eu acho perfeita, que só mostra uma vida perfeita nas redes sociais ou só coloca uma máscara. Então, às vezes, nós mesmos colocamos máscara. Ninguém nunca vai saber realmente, de fato, a minha identidade, quem eu sou, mais do que Deus. As primeiras pessoas que sabem realmente quem você é, primeiro é Deus e depois você mesmo, porque você sabe dos seus pecados. Ninguém vai chegar para outra pessoa ou numa rede social e ficar falando dos seus podres, não, porque eu sou assim, e falar todos os pecados. Às vezes a gente pode confessar alguns para que o reino de Deus cresça, né? A palavra de Deus diz, confessai os pecados uns aos outros para serem curados. Mas ninguém vai ficar falando os podres todos o tempo todo. Então, essas mulheres aqui, elas não eram perfeitas, não são perfeitas. Elas são mulheres para nos inspirar. Então, o que elas tinham aqui que nos inspirou muito? Elas tinham equilíbrio emocional. Então, que hoje a gente possa ser como a rainha Esté, ter equilíbrio emocional, ser como Jesus tinha equilíbrio emocional, né? Então, ela era também uma mulher de oração. Nós vimos que ela era uma mulher direita, uma mulher bonita, uma mulher humilde, uma mulher de oração, uma mulher que esperava, uma mulher que tinha equilíbrio emocional. Essas qualidades a gente tem que se inspirar, mas também sabendo que ela era pecadora, né? Como todas nós. E ela cumpriu a sua missão dada por Deus, por mais difícil que fosse, né? Imagina o medo daquela mulher. Gente, eu vou entrar aqui. Olha, Jesus, ela deve ter falado assim, olha, Deus, eu já orei, eu já jejuei, eu fiz lá o banquete, eu fui toda educada com o rei. Poxa, eu fiz tudo certo, agora o Senhor me abençoa quando eu for abrir aquela porta para eu falar com o rei. E aí, deu tudo certo, porque Deus estava ali naquele momento. Foi Deus que deu essa missão para ela. Ela estava no centro da vontade de Deus, ela estava cumprindo a sua missão, né? E o comportamento dela, a forma como ela falou também contou muito. Então, hoje, mais uma vez, eu quero bater nessa mesma tecla sobre servir, sobre a gente cumprir uma missão, né? É o que Deus tem falado comigo nos meus devocionais. Ele falou comigo semana passada sobre um outro tema, a mesma palavra. E essa semana ele falou comigo sobre o tema, essa palavra, missão. Por que não cumprir a missão?
Vamos cumprir nossa missão. Então hoje você vai sair daqui dessa live e você vai cumprir a sua missão. E a nossa primeira missão não é pregar o evangelho? Então você pega o aviãozinho, manda para mais gente essa live, para que outras vidas sejam edificadas por essa palavra que primeiramente edificou meu coração, que a palavra, ela é como uma espada de dois gumes, né? Ela vem para os dois lados, não é só para vocês, ela é para mim também. Então que a gente venha sempre focar na missão, né? Meu marido tá fora lá, tá cumprindo uma missão. Deus tá falando algo com ele e tá falando algo comigo. Então, o que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Então, que hoje você possa sair daqui, que você tenha anotado todas essas características da Rainha Esté, para que você possa se inspirar todos os dias da sua vida e que você possa cumprir a sua missão. Foca na missão. Ah, mas eu tenho que fazer isso e aquilo outro, eu não tenho tempo e tal. E aí você sempre vai dar uma desculpa e você nunca vai se sentir realizado naquilo que Deus tem pra você. Porque a maior realização que existe é você descobrir o seu real propósito de vida dado por Deus, a sua real identidade e você fazer com que o reino de Deus seja conhecido, você conhecê-lo e tornar ele conhecido. E é melhor dar do que receber. É melhor você pensar no outro, amar o próximo, do que você ser egoísta e olhar só pra você, só pro seu umbigo. Às vezes você pode achar que você está se protegendo por não estar falando de Deus, mas ele tem um propósito na sua vida e ele vai te cobrar, né? E não pro nosso mal, mas pro nosso bem, porque é tão glorioso, é tão edificante a gente falar do amor de Deus. E não só falar, mas a gente cumprir o amor de Deus com as nossas atitudes. Não é fácil, né? Não é fácil servir, não é fácil você dar um pedaço de bolo, fazer um bolo para alguém que te feriu. Não é fácil você dar um abraço em alguém que te feriu, não é fácil você perdoar alguém que te feriu, mas se você se colocar no lugar dessa pessoa e você pensar assim, poxa, eu já passei pelo que ela tá passando. Poxa, Deus me perdoa todos os dias e eu faço coisas piores. Então, quem sou eu para não perdoar essa outra pessoa? Quem sou eu para não servir? Se o próprio Jesus desceu, veio do céu aqui na terra para nos servir e lavou os nossos pés, lavou os pés dos discípulos, quem somos nós para não servir o nosso próximo? Amém? O Espírito Santo está falando com a gente hoje sobre isso. Que você possa ter sido edificado por essa palavra, que você possa passar para mais gente. E é isso aí, gente. Minha mãe falou, estou amando essa live. E eu também. Eu tô gostando muito de falar sobre as mulheres da Bíblia. E vamos falar sobre Débora semana que vem. Vamos falar sobre Débora. E é isso. Inclusive hoje, quem é aqui de Santa Maria, nós temos o Desperta Débora. Nós temos o Desperta Débora, que são mulheres que oram pelos seus filhos, né? Agora eu também sou mamãe, já estou orando pela Rebeca, a gente até ganhou aqui, né? O marcador de Bíblia do Desperta Débora, já temos aqui na Igreja Batista em Camobim, em Santa Maria. E é isso aí, 15 minutos diários de oração que farão a diferença para a eternidade. Já seguindo o conselho de Esté, que era uma mulher de oração, né? Será que a gente está orando? Será que a gente está fazendo o nosso devocional? Né? E aqui eu quero convidar você você que tá chegando agora, né? Pra você entrar também no meu grupo de devocionais no WhatsApp. De vez em quando eu coloco ali algumas reflexões minhas, né? Todo dia eu tô lendo um pouco daquele livro Deus que Destrói Sonhos no meu devocional. Eu compartilho ali no grupo do WhatsApp imagens, eu compartilho versículos. De vez em quando eu compartilho algum vídeo, alguma música que me edificou, para eu poder te ajudar, você também fazer o seu devocional. E se você precisar de ajuda do pontapé inicial para você fazer o seu devocional, você pode me mandar a mensagem aqui no direct ou no WhatsApp. Então, o link do nosso grupo tá ali na minha bio, você pode clicar. E você pode também se inscrever no nosso canal do YouTube. E lá no YouTube tá tudo regradinho, tá tudo separado. Tem vários devocionais. Tem a série que fala sobre o tempo. Tem a série que fala sobre quem é Jesus. Tem a série que fala sobre as emoções. Tem várias séries ali de devocionais para você maratonar, ó, entre hoje e amanhã. Já vai sair dali edificado pela palavra de Deus. Já compartilha com mais gente. E é isso aí, gente. Então, o foco principal de Esté,
de Ruth, dessas mulheres maravilhosas que a gente vê, da mulher de Provérbios 31, cara, elas estavam focadas em Deus. Elas estavam focadas na missão delas. Eu sei que vai aparecer muitas coisas para você querer, como é que eu vou te dizer, preencher o seu coração. Mas quando Jesus ele foi até Samaria para falar com a mulher samaritana, ele chegou para ela e ele já sabia de toda a história dela. E ele falou assim para ela: mulher, da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ela se envolveu com vários homens e nenhum era o marido dela. Né? Ela estava tentando preencher o coração dela com o marido. Às vezes você pode estar tentando preencher o seu coração com um homem, com um emprego, com uma comida, com alguma coisa que não te satisfaz. Ou até mesmo você já tem um marido e você está tentando satisfazer o seu coração nele. E eu tenho um recado para você hoje. Nada, nem ninguém nunca vai satisfazer o seu coração como Deus, como nosso Rei Jesus. O seu coração sempre vai estar vazio se você não entrar em contato íntimo com Ele através da palavra, da leitura bíblica e através da oração. Porque Ele tem algo para você. E se você tem dificuldade de fazer o seu devocional, comece comprando um livro de devocional. A gente tem o Café com Deus Pai, né? Tem uma amiga minha, a Ana Beatriz, que ela comprou, ela compartilhou algumas páginas, eu achei legal, ainda não li. Tem esse livro de devocional, tem o Devocional Forte, que eu já li também alguns capítulos e eu inclusive compartilhei aqui no Instagram. E agora no meu devocional eu estou lendo esse livro, O Deus que Destrói Sonhos, porque às vezes a gente quer uma leitura a mais, né? Algo que a gente se identifique aqui no dia a dia. E aí você pode ler um livro no seu devocional, coloca um louvor de fundo ou uma musiquinha para você ter concentração e entre na presença de Deus. Dedique a maior quantidade de tempo que você puder. Eu, no início estava dedicando 1 hora, depois eu passei para 20 minutos, 15 minutos, eu vi que estava pouco, agora eu tô em 1 hora mais ou menos de novo. Quanto mais tempo você dedicar a Deus no seu devocional, mais tempo de oração, mais tempo de leitura e de meditação, aquele momento seu, que o ideal é fazer no primeiro momento da manhã, quando você ainda não falou com ninguém, ainda não fez nada, levanta ali e faz o seu devocional. Deus, ele fala com você, a sua mente está limpinha. E aí, depois você me conta, experimenta fazer o seu devocional assim que você levantar, toma ali seu cafezinho, olha para o sol, olha para o céu, faz seu devocional, não fala nada com ninguém, só lê, só você e Deus. E depois você me diz que diferença que fez no seu dia. E o nosso devocional, a palavra de Deus, né? A nossa água, o nosso pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, não é somente o nosso café da manhã, almoço e janta que nos alimenta. Isso a gente está alimentando o corpo. Mas o que alimenta a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito, é o nosso devocional, a nossa leitura bíblica. Então, do que você está alimentando a sua mente? O que você está assistindo? Você está assistindo uma pregação? Você está ouvindo louvor? Ou você está vendo filmes que tem assassinato, que tem essas coisas assim? Com quem que você tá andando, né? Com quem que você tá conversando? O que você tá absorvendo para sua vida? Então, tudo isso conta. Então, você fazer esse seu momento de devocional pela manhã, de tarde. A gente tem ali na base aérea onde eu trabalho, a gente tem a oportunidade, graças a Deus, de nos reunir com irmãos evangélicos. Tem um culto ali nas quintas-feiras. E aí a gente se reúne, né? Tem a palavra de Deus, a gente ora ali no ambiente de trabalho. Às vezes, mesmo você não tendo esse momento do seu trabalho, você tem a sua hora do almoço. Você pode pegar o seu celular, ler ali alguns versículos. Tem o aplicativo do Glorify também, que eu já indiquei para vocês, que eu também já acompanhei, que é muito bom. Então, pega essas coisas de pontapé inicial, que depois você já vai estar lendo um capítulo por dia, 2 capítulos, vai estar lendo o livro da Bíblia e o contato direto aqui. O Alexandre, a Karen colocou assim: adorei, muito obrigada. Foi a primeira vez aqui, quero estar mais vezes. Ai, que legal, Karen, isso aí, glória a Deus. Marina entrou também, o Alexandre colocou: em que parte do livro você está? Também estou lendo Deus. Ai, que legal, sério! Ai, que ótimo! Tá bom, assim que eu sair da live, eu vou ler mais um pouquinho dele e eu compartilho nos meus stories que parte que eu tô, tá, Alexandre? E aí a gente vai, a gente troca figurinha ali. Poxa, esse livro é muito bom, né não? Esse livro é muito legal. Então, gente, foi muito boa essa troca hoje com vocês.
que eu tô muito feliz que vocês estão acompanhando o conteúdo, que vocês estão entendendo e que Deus continue edificando a vida de vocês, tá? Então vamos lá, faça seu devocional se você ainda não fez hoje e compartilhe essa palavra com mais pessoas. Vamos dedicar mais tempo a Deus. É isso aí. Um grande beijo e um forte abraço no seu coração.